Bom dia, igreja. Um feliz sábado para todos. E que a paz do Senhor Jesus se faça presente nesta manhã. E que nós possamos realmente receber o refrigério da presença de Deus em nossas vidas. Entendermos essa salvação gloriosa que vem de Cristo Jesus, do Senhor, nosso Deus. Bom, Gilvão falou que eu podia ficar tranquilo hoje, que eu podia pregar à vontade. Regina Mi falou comigo que eu não podia pregar 3 horas, que eu tenho que limitar meu sermão às 2 horas, então eu vou ter que improvisar, ok? Já tiraram 1 hora do meu sermão, agora eu vou ter que improvisar. Amém, igreja? Amém? Amém? Glória a Deus. Né? Louvado seja o Senhor Jesus. Que teu Santo Espírito possa abençoar cada um de vocês. A cada um de vocês individualmente. Tenha certeza absoluta disso. Há um Deus vivo, real. Ele te conhece. Ele te ama. E Ele quer a sua salvação. Amém? Eu queria, antes de nós começarmos o texto principal da reflexão desta manhã, primeiro convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Salmo 119. Eu queria fazer 3 conceitos para depois a gente entrar na reflexão principal, na meditação principal desta manhã, da palavra do nosso Senhor Jesus. A versão que eu tenho em mãos diz assim, Salmo 119, versículo 49. Versículo 49 a 50. Diz assim: lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Amém? Meus queridos, nós temos as nossas expectativas, nós temos os nossos anseios, mas Deus tem uma promessa de salvação para cada um de nós. E às vezes, ao esperar, ao aguardar o cumprimento dessa promessa de salvação para nossas vidas, a angústia nos vem mesmo, as dificuldades do dia a dia, as aflições desse mundo, mas nós temos uma coisa que é importante para nós, que é o quê? A palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus vai nos vivificar, vai vivificar você nessa manhã, vai te dar força, vai te dar coragem, sabe? Vai te dar impulso para você enfrentar, seja lá o que for que você tenha que enfrentar. As nossas dificuldades são tremendas, cada um tem os seus problemas, mas cada um tem um problema, certo? Mas nós temos aqui um Deus único, amém? Que cuida de todos nós. Louvado seja Deus por isso. A outra coisa que eu queria trazer para vocês, está lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 8 de Lucas. Perdão, capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25, diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta dele: o que farei para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito o quê? Na lei, como interpretas? O que está escrito na lei? Porque é a palavra de Deus, é a Bíblia que traz o quê? A salvação. Você quer herdar a vida eterna, meu querido irmão? Como você o quê? Lê a palavra de Deus. Como você tem entendido o que Deus tem querido falar para você através dessa revelação? Porque isso vai influenciar o quê? Na sua e na minha salvação. A palavra de Deus, ela faz o quê? Ela nos vivifica. A palavra de Deus também nos conduz ao quê? A salvação. A forma como nós lemos a palavra de Deus, a forma como nós interpretamos a palavra de Deus e a forma como nós vivemos a palavra de Deus, isso nos conduz no caminho da salvação.
E agora o outro conceito que eu queria trazer com vocês está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E diz assim na versão que eu tenho em mãos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é convicção de fatos que não o quê? Sem ver. Lembra lá da leitura do Salmo 119? As promessas que eu faço aqui, que eu estou esperando. E eu encontro essas promessas aonde? É na palavra de Deus. E a forma como eu vivo, como eu me relaciono com as promessas de Deus, isso me funciona através do quê? Da minha fé. E a fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não veio. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza o quê? Que está acontecendo. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza absoluta que está acontecendo. E não chegou ainda, mas eu tenho certeza que vai o quê? Que vai chegar. E é uma certeza tão forte, que eu já me comporto como se já tivesse o quê? Como se já tivesse chegado. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora eu queria convidar vocês para nós voltarmos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, que passa a ser o texto que vai nortear a nossa reflexão nesta manhã. Lucas capítulo 18, versículo 1 e seguintes. Passo a ler na versão que eu tenho em mãos. Disse-lhes, Lucas 18, 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juízo iníquo. Considerai o que diz esse juízo iníquo. Não fará Deus justiças aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Queridos, Jesus conta uma parábola. Nós sabemos que a parábola, ela tem um sentido espiritual profundo por trás das suas letras. Sempre que nós depararmos com uma Bíblia, nós devíamos nos aprofundar na busca do entendimento espiritual do que o Senhor Jesus quer falar conosco, de qual é a mensagem que o Espírito quer trazer para nós. E Jesus, através de uma parábola, ele fala a história de um juiz e de uma viúva, de um juízo iníquo aqui, de um juiz mau, que não se ligava em fazer justiça, um juiz que não estava nem aí para os outros, para os problemas dos outros, para as causas dos outros. E veja isso, qual que é a função do juiz? A função do juiz é estabelecer o quê? É justiça, é julgar, trazer a paz social. Esse é o papel do juiz. E olha só, mas esse juiz era um juiz mau, porque ele não cumpria o quê? O seu papel. Ele não fazia a sua função, ele não fazia aquilo que ele era remunerado para fazer, pago para fazer, ele não fazia aquilo que ele tinha que fazer, que ele era obrigado a fazer. E mesmo que a viuvinha lá, tadinha, sem nenhuma posse, sem nenhum poder, sem nada, era uma pobre coitada, não era um homem de posses que estava pedindo para ele julgar a causa, não era um homem rico, nem um homem poderoso, não, era uma viúva, uma renegada, uma pobre coitada, que não tinha quem pedir, mas ela todo dia lá fazia o que era o juiz? Julga a minha causa. Julga minha causa, julga minha causa. Aí um belo dia, esse juiz que não queria fazer aquilo que ele tinha obrigação de fazer, que era o papel dele fazer, ele falou assim: eu vou fazer. Não porque eu me sinto obrigado em fazer isso, porque eu não temo a Deus, não respeito ninguém, sou autoridade massa, mas porque ela me importuna o quê? Todo dia. Porque ela me incomoda todo dia. E eu vou atender ela, porque ela me o quê? Me incomoda. E Jesus, quando inicia a parábola, ele já começa explicando o teor da parábola, né? No versículo 1 do capítulo 18, ele fala uma parábola sobre o quê? O dever o quê? De orar e sempre
e nunca o quê? Esmorecer, nunca fraquejar. É orar sempre e nunca desistir, orar sempre e nunca desistir. Jesus ensinou uma palavra sobre esse dever, de orar sempre. Mas, o que me chamou a atenção nessa parábola aqui, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, é a resposta de Jesus lá no versículo 7 em diante do capítulo 18. Aí Jesus fala assim: considerai o que diz esse juiz. Jesus chama atenção para nós sobre o que? A resposta do juiz. E qual foi a resposta do juiz? Qual que foi a resposta que o juiz falou? O juiz falou assim: eu vou fazer o quê? Eu vou fazer justiça a essa mulher. Eu vou julgar essa mulher. Essa foi a resposta do juiz Unico. Eu vou atender essa mulher. Eu vou fazer justiça a ela. Eu vou fazer justiça a ela porque ela me importuna o quê? Sempre, embora eu não queira fazer, embora eu não a ame, eu não goste dela, eu não ligue para ela, estou nem aí para ela, mas eu vou fazer isso porque ela está me importunando. Mas a resposta do juiz Unico foi: eu vou fazer o quê? Justiça. Eu vou fazer justiça. E no versículo 7, Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça o quê? Demorado o quê? Em defendê-los? Embora você fique esperando isso, é como o salmista lá, as suas promessas, Deus, eu fico esperando ela, mas na minha angústia, o que me vivifica o quê? É a tua palavra. Embora pareça demorar a defendê-lo, Jesus pergunta: não fará Deus justiça? Ora, se esse miserável desse juiz fez justiça, ele que não ama, que não gosta, ainda mais aquele que nos amou primeiro, ainda mais aquele que nos criou, ainda mais aquele que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida, muito mais ele o quê? Fará justiça. Amém? Nossa, está muito fraquinho, vocês não entenderam nada do que eu falei. Eu falei que Jesus fará justiça, amém? Está muito fraquinho, vocês não entenderam. Jesus fará justiça, amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Glória. Louvado seja o nome de Deus. É por isso que eu li lá em Lucas capítulo 10, parece que a gente não tem lido as escrituras e não tem interpretado as escrituras como deveria interpretar. A gente vai lendo as escrituras e não vai entendendo o que Deus quer falar conosco. A gente lê, não entende. Palavras de vida, palavras de salvação, palavras de redenção, palavras que vivificam o ser. Na sua angústia te vivificam. E por que nós estamos um povo tão cabisbaixo assim? Por que nós estamos um povo aqui vencido? Hein? Por quê? Porque a palavra de Deus não tem nos vivificado. E por que a palavra de Deus não tem nos vivificado? Porque nós não temos entendido. Nós temos interpretado tudo errado. E isso nos deixa abatidos, fraquinhos, desanimados. Uma vez aconteceu comigo uma situação interessante, né? Eu estava em determinado lugar, numa situação, aí eu comecei a conversar com na caixa, assim, no caixa de uma padaria, e não me reparei, comecei a conversar com uma pessoa, e o caixa não sei o que, e não percebi que tinha uma senhorazinha esperando para passar no caixa, né? Aí de repente eu me dei conta que a senhorazinha estava lá, e eu falei: ai, tadinha dela, nós estamos aqui atrapalhando ela, né? Estava conversando, batendo papo, ela com as comprinhas, e eu falei: ai, tadinha dela. Sabe que ela me respondeu, aquela senhora? Eu nunca me esqueci isso, já tem mais de 8 anos isso. Ela falou assim: tadinha coisa nenhuma, eu sou filho do Deus vivo, amém? E filha de Deus vivo não é coitadinha não, amém? E eu falei: só tem razão, louvado seja o nome de Deus, porque nós temos um Deus que nos vivifica. E saber que Deus nos fará justiça é muito bom, gente, é muito bom. Agora Jesus, ele responde no versículo 8: digo-vos depressa, lhes fará o que? Justiça. Deus nos fará o que? Justiça. Está aqui, Jesus falou assim: ó, tem um juiz iníquo que não ligava, não se importava, e de tantas pessoas importunar esse juiz que não amava ninguém, ele fez justiça. Agora, quanto mais nós que oramos, que clamamos dia e noite, esse Deus de amor, ele nos fará justiça. E Jesus faz uma afirmação categórica, ele fala assim: depressa fará justiça, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele fará justiça. Amém? E eu podia terminar o sermão aqui, mas eu vou à frente, que o Gilvan falou que eu podia falar 1 hora, que não tinha problema nenhum. Deus fará o que? Justiça. E isso é muito bom. Louvado seja Deus. Mas agora vem uma outra pergunta que Jesus faz nesse mesmo contexto. E essa pergunta é uma pergunta preocupante. É uma pergunta do qual a gente parar para refletir sobre ela. Sabe o que Jesus pergunta aqui? No final do versículo 8, do capítulo 18 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Contudo, Jesus afirmou, olha, Deus vai fazer o quê? Justiça. O povo está clamando, está orando, está pedindo, está insistindo. Então a justiça será realizada. Jesus afirma isso. Mas agora Jesus faz uma outra pergunta. E a pergunta que Jesus faz é assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará fé na terra? Achará aqui nesta terra, quando Ele vier, um povo que tem certeza pela fé que a justiça de Deus foi feita ou está sendo feita? Haverá um povo aqui nesta terra vivendo na fé, essa certeza dessa justiça que se realiza, um povo vivificado, um povo, sabe, ressuscitado espiritualmente, na firme promessa de uma justiça de um Deus vivo, poderoso e real, de um reino real. Não uma coisa lúdica, uma coisa assim que, sabe, de sonhos, uma coisa assim meio de conceitos, mas que ninguém sabe o que direito o que é, mas é uma coisa real. Quantos de vocês se lembram do nhunhunhum aqui na igreja? Obrigado, querido. Quem lembra do nhunhunhum? Algumas mãos lembram do nhunhunhum, né? Para aqueles que não lembram do nhunhunhum e do conceito lúdico, e que a fé tem que estirar isso da gente. Uma vez eu brinquei aqui na igreja de Santa Fé, o seguinte, eu falei assim, agora vamos fazer uma dinâmica de grupo com vocês. Feche seus olhos, todo mundo fecha os olhos, uma dinâmica de grupo. Feche os olhos, todo mundo de olhinho fechado. Estou vendo a gente de olhinho aberto aí, tem que ficar todo mundo de olhinho fechado, senão não dá certo. Fecha o olhinho, imagina uma maçã. Está de olhinho aberto, estou vendo para você, está vendo. Fecha, imagina uma maçã. Está imaginando a maçã? A cor da maçã, olha que maçã bonitona, o tamanho da maçã. Agora você pega essa maçã, dá uma cheirada nela e dá uma mordida gostosa nela. Opa! Mordeu? Sentiu o sabor? Deliciosa essa maçã? Podem abrir seus olhos agora. Vocês conseguiram enxergar a maçã? Hein? Conseguiram ver a maçã mesmo de olho fechado? Não foi interessante? Conseguiu até sentir o cheirinho e o sabor dela, não é verdade? Agora vocês fecham os olhos de vocês novamente. Todo mundo de olhinho fechado novamente. Agora vocês imaginam o nhunhunhum. Olhinho fechado, imaginando o nhunhunhum. Todo mundo imaginando o nhunhunhum. Ó, agora você está vendo o nhunhunhum na sua frente. Agora você pega o nhunhunhum. Olha o tamanho do nhunhunhum. Olha que cor bonita o nhunhunhum tem. Cheira o nhunhunhum e dá uma mordida gostosa do nhunhunhum. Abre os seus olhos. E aí, como é que foi o nhunhunhum? Hein? Foi nada, né? Por quê? Porque eu não sei o que é o nhunhunhum. O nhunhunhum é uma coisa que eu não sei imaginar, mas muitas vezes nós estamos falando do reino do céu assim, irmãos. O reino do céu virou um nhunhunhum para nossas vidas, porque quando nós falamos do reino do céu, pensamos no reino do céu, pensamos na volta de Cristo Jesus, vira tudo um nhunhunhum, porque a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue perceber, a gente não consegue sentir, porque tem faltado o quê? A fé, a certeza na palavra de Deus, e a fé vem de ouvir o quê? De ouvir a palavra de Deus, de ouvir as coisas de Deus a respeito da sua salvação. Quando aquele doutor da lei foi para Jesus e falou, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Ele falou assim, lê a Bíblia, rapaz, e interpreta ela direito. Foi mais ou menos assim a resposta de Jesus. Como é que você tem lido a Bíblia? Como é que você tem interpretado ela? Porque isso vai fazer toda o quê? Diferença na sua vida. Porque isso vai tirar o nhunhunhum da sua vida e vai trazer na sua vida uma maçã real da volta de Jesus. De tal forma que isso vai virar um senso real, não é aquela coisa lúdica, praticamente tradicional, sabe? Uma coisa, está todo mundo acreditando nisso, eu vou acreditar também? Não, é porque você sente isso, porque está lá dentro do seu coração. Jesus Cristo aqui no Evangelho de Lucas mesmo, quando perguntaram, Senhor Jesus,
Quando virá o teu reino, ele falou assim, o reino dos céus começa primeiro a estar onde? Nosso o quê? Corações. Uma coisa viva, uma vida, coisa real, realista. E nós temos perdido isso. O povo adventista do sétimo dia, o povo do advento do sétimo dia, tem perdido isso. Mas todo mundo tem perdido isso. O senso real do reino de Jesus, das coisas espirituais, e mais do que isso, da breve volta de Jesus, e mais do que isso, da justiça que Deus prometeu fazer depressa. E que justiça é essa? Porque Deus fará justiça. Mas que justiça é essa? Qual é a justiça de Deus? E qual é a justiça essa? Porque, meus queridos irmãos, entendo a pergunta que Jesus faz aqui. Ele pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, grave esse textozinho aqui que ele é importante para nós. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando eu me deparava com esse texto, e li esse texto, e eu não sou teólogo, não estou querendo aqui construir nenhuma teologia a respeito dessa passagem bíblica, mas só trazer uma reflexão que veio ao meu coração. A fé é coisa de quê? Que não se vê e que se espera. Mas a volta de Jesus vai ser uma coisa que todo mundo o quê? Vai ver, e você não vai estar esperando mais, porque ele está o quê? Voltando. Então quando Jesus estiver numa nuvem lá no céu, não vai precisar mais de o quê? De fé. Por que não vai precisar mais de fé? Porque está acontecendo. Está lá a nuvem, está lá Jesus, todos os olhos o quê? O verão, não vai ter mais quem vai duvidar. Não tem mais disso. Então, se fé é as coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem, e Jesus fala assim, quando vier o Filho do Homem, as pessoas terão fé? E lembre-se do seguinte, o texto aqui se refere ao quê? A fazer o quê? Justiça. Jesus fala, Deus fará depressa o quê? Justiça. Aí a pergunta é a seguinte, mas quando vier o Filho do Homem, para fazer o quê? Justiça. Entendem a pergunta? Todo o cerne da parábola é a respeito de Deus fazendo o quê? Justiça. E diz que Deus fará justiça o quê? Depressa. Aqueles que oram e clamam sem cessar. Esse é o contexto. Agora a pergunta que Jesus faz assim, mas quando vier o Filho do Homem, haverá o quê? Na terra, fé? Quando vier o Filho do Homem, para quê? Para fazer o quê? Justiça, estão entendendo? Porque aqui o conceito é justiça. Quando vier o Filho do Homem para fazer justiça, na terra haverá fé? Ou seja, na terra, o povo na terra vai estar exercendo a fé no Filho do Homem fazendo justiça? Essa é a pergunta. E o que é essa justiça? Agora nós vamos para Daniel 7. Daniel, capítulo 7. Queridos irmãos, nós temos que aprofundar o nosso conhecimento nas palavras de Deus. É tempo de buscar toda a sabedoria dos altos céus, todo o entendimento, porque as angústias são muitas, mas o que nos vivifica é a palavra de Deus, amém? Muitas vezes, a gente tem que delongar no sermão, porque a gente tem que alinhar certo tipo de entendimento para todo mundo, senão vai ficar um certo grupo boiando, porque não vai conseguir entender o quê? Não consegue compreender nada. Isso por quê? Por conta da dificuldade do pregador? Não. Porque nós não nos temos não temos sido zelosos na busca do entendimento e do conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, nós temos deixado para os nossos líderes o conhecimento da palavra. Vai estudar Apocalipse, chama o pastor. Vai estudar Daniel, chama o pastor. Chama fulano, chama ciclano, chama Betrano, como se a palavra de Deus tivesse sido escrita para esses homens somente. Foi escrita para quê? Para todos o quê?
para todos nós. Nós somos tão capazes de entender tantas coisas, de compreender tantas coisas, de aplicar o nosso tempo para conhecimento de tantas coisas, não é verdade? E às vezes temos esquecido de usar o nosso tempo para buscar conhecimento de Deus. A palavra do Senhor tem uma promessa maravilhosa que diz que todo aquele que pedir sabedoria receberá. Temos uma palavra maravilhosa dizendo que o Espírito Santo conduzirá a toda a toda a verdade. Então, ao fazer a escolha por entendimento, naturalmente você vai ter entendimento. É verdade que na Bíblia tem coisas difíceis, é verdade, Pedro já falava lá, ó, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, mas ele não fala que é impossível de entender, ele só fala que é difícil. Uma coisa difícil demora o quê? Mais tempo, mais dedicação. E às vezes nós nos deparamos com escritos na Bíblia que poderiam ser bênçãos em nossas vidas se nós os lêssemos e o interpretássemos e o entendêssemos. Entendem isso? E estamos deixando de receber bênçãos da fé porque não temos interpretado corretamente nem entendido corretamente o que Deus quer falar conosco. Sofremos não porque o nosso Deus não esteja disposto a derramar a sua graça em abundância sobre nossas vidas, porque nós temos sido negligentes em buscar essas bênçãos dele, entende? Temos sido negligentes em buscar as bênçãos de Deus. É como o irmão Barbosa falava, se você for com um baldinho buscar as bênçãos de Deus, você vai vir com um baldinho cheio. Agora, se você for com uma caixa d'água de 5.000 litros, você também vai sair com ela o quê? Cheia. Depende do jeito que você vai. E nós temos que nos atentar a isso. Temos que ser bereanos, povo da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, não em sentimentos, não em emoções, sabe? Não em agrupamentos de pessoas, mas reunidos porque entendemos, compreendemos e compartilhamos do mesmo entendimento, da mesma interpretação, do mesmo sentido da palavra de Deus. Isso é que nos une, isso que nos fortalece, que nos vivifica. Mas voltando aqui ao livro de Daniel, capítulo 7, eu vou fazer uns resumos aqui, porque o texto é grande, eu quero contextualizar vocês para extrair daqui aonde eu quero fazer a ligação com Lucas, capítulo 18, do juiz Inico. Daniel relata aqui no capítulo 7 que ele teve um sonho, está lá no capítulo 7, versículo 1. Teve Daniel um sonho, né? E versículo 1 do capítulo 7 de Daniel. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Ele teve um sonho que impressionou ele, e ele foi logo fazendo o quê? Escrevendo e relatando o quê? Todos os sonhos dele, todos os sonhos dele. E eu vou resumir. E ele diz o seguinte, que ele teve um sonho, que lá no versículo 3, do capítulo 7 de Daniel, que ele vê 4 o quê? Animais grandes, diferentes uns dos outros. Ele tem um sonho, tem 4 grandes animais. No versículo 4 ele diz que vê um leão, ok? Lá no versículo 5, ele diz que vê um semelhante a um urso. Lá no versículo 6, ele vê um que é um semelhante a quê? A leopardo. Depois, em outra oportunidade, eu posso voltar aqui para a gente fazer um sermão específico sobre Daniel 7. Sobre Daniel 7. Mas eu quero só tirar aqui de alguns conceitos. E no versículo 7, ele fala que ele viu um quarto animal. Diz assim o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo o quê? Forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente que de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha o quê? 10 chifres. Agora ele vê esse quarto animal que não parece nem com um leão, nem com um urso, nem com um leopardo. É um bicho diferente de tudo que ele viu, diferente dos outros, mais feroz, mais terrível. E que tinha 10 o quê? 10 chifres. Aí diz o versículo 8, estando em observar os chifres, quer dizer, ele ficou interessado vendo aquele bicho com 10 chifres, né? E ele fala, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, ou seja, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que esse chifre havia olhos e falava como homem, um chifre que falava como homem, e uma boca que falava que com insolência. Daniel ficou encafifado com esse bicho, com esse chifre, com esse animal e com esse chifre. Foi uma coisa que
chamou a atenção dele, porque era diferente de tudo que já tinha visto. Os outros bichos, tudo diferente, né? Aí diz o versículo 9. E ele continuou o quê? Olhando, até que foram postos os tronos. Percebe? Agora a visão sai dos animais, agora ele começa a enxergar o quê? Um trono. Foram postos o quê? Uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Vocês sabem quem é esse ancião de dias aqui? Quem é esse ancião de dias? É Deus. Deus Pai. Foram postos o quê? Uns tronos, né? E se o quê? E assentou-se. Aí ele vem descrevendo como era um ancião de dias. Mas eu vou lá para o versículo 10. Para o final do versículo 10. Um rio de fogo, uma nave e Sáfade diante dele, milhares de milhares o serviam, míriades e míriades estavam diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal e abriu o quê? O que aconteceu aqui? Esses tronos, onde se assenta o ancião de dias, é o que? Um tribunal. É um tribunal. Lembram lá do juiz Inico? Hein? Se aquele era o juiz Inico, ele trabalhava onde, aquele juiz Inico? Aonde trabalha o juiz? No tribunal. Estão pegando a parábola, começando a entender agora a parábola, que Jesus está falando com a revelação de Daniel. Daniel está falando que ele viu no céu. A gente está vendo as coisas que estão acontecendo no céu, mas o que é a fé? A certeza das coisas que não se... Estão começando a entender? E Jesus fazendo o link, assentou-se aqui um tribunal o quê? No céu. O Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas negligências, das nossas imprudências, dos nossos desleixos com as coisas de Deus. Jesus, no versículo 18, fala o seguinte: tem um tribunal no céu. Vai ter um tribunal no céu. Nós não vamos ter vendo, mas ele está acontecendo. E por isso que pergunta: haverá fé? Haverá fé. Ou seja, o povinho que vai estar vivendo aqui na terra terá fé, ou será, terá ciência, consciência, percepção, não como nhunhunhu, mas uma percepção real de que no céu tem um tribunal instaurado, aberto, onde livros estão abertos e onde o julgamento se iniciou. E é julgamento de quem? Julgamento de quem? Nosso. Misericórdia, né? Aí aqui nós devíamos falar como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, porque somos o quê? Cegos na fé, e não estamos enxergando o que está acontecendo. O tribunal se abriu, os livros foram abertos, Deus se assentou para julgar a humanidade. Deus se assentou para julgar você, a mim e a todos nós. Mas haverá fé na terra? Diz o versículo 11. Mas a visão de Daniel estava impressionada com o raio do chifre pequeno e do bicho grande lá, do quarto animal. Aí diz o versículo 11: então eu estive olhando por causa da voz, das insolências das palavras que aquele chifre aqui proferia. Ele era um bichinho insolente, ousado. E Daniel estava incomodado com isso, estava incomodado com esse bicho, né? Estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito, tal. Vou passar para o versículo 12. Isso aqui a gente volta para depois ver esses detalhes em outro momento, né? Aí o versículo 12 para, aí vou para o versículo 13. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho o quê? Filho do homem. E qual é a pergunta que Jesus faz no capítulo 18, versículo 8 do Evangelho de Lucas? Digo-vos depressa que fará justiça, contudo, quando vier o quê? O Filho do homem, haverá fé na terra. E agora nas visões de Daniel, o que ele está vendo? O que ele está vendo? Ele está vendo o quê?
O Filho do Homem o quê? Ele viu o Filho do Homem vindo, ele viu o Filho do Homem fazendo o quê? Dirigiu-se aos céus o quê? De dias, ou seja, aqui estava o tribunal, para o julgamento da humanidade. Deus assentado no trono e o tribunal. E agora o que Daniel vê? Ele vê quem? O Filho do Homem, Jesus. O que o Filho do Homem, o que Jesus está fazendo? Ele está indo aonde? Ele está indo para onde? Ele está indo para o tribunal. Daniel viu isso. E Jesus está perguntando lá, na parábola do juiz Níquel, é o seguinte: mas quando vier o Filho do Homem para fazer justiça, haverá fé na terra? Ou seja, o povo que vai estar aqui na terra, vai estar enxergando isso pela fé lá que está acontecendo no céu. Ou seja, o povo que vive aqui na terra, estaria percebendo o que está acontecendo no céu, ou estaria vendo pela fé, Jesus se dirigindo ao tribunal instaurado para julgar a humanidade? Ou o povo ia estar aqui vivendo, comendo, se banqueteando, tocando a sua vida, cada um cuidando do que fazer, sem saber o que está acontecendo no tribunal lá no céu? Misericórdia de mim, da minha vida, da minha família, meu Senhor. Vivendo a vida. A religião virou uma formalidade, mera formalidade, uma coisa de essência. Eu tenho que me sentir realizado, e sair carregando as iniquidades, os pecados por si. Haveria essa compreensão? Porque Daniel viu isso, ele viu isso. E esse Filho do Homem, ele faz o quê? Ele se dirigiu-se ao Sião de dias, e o fizeram chegar a ele. Ou seja, agora o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, está diante do quê? De Deus Pai, os livros abertos, para fazer o quê? Julgar a humanidade. Julgar a humanidade. Interessante que, se você é inocente, o juízo, um julgamento no tribunal é bom ou é ruim para você? Hein? Oi? É ótimo, porque muitas vezes a gente vê juízo como uma coisa ruim, né? A gente só vê juízo como o quê? Como condenação. Mas o juízo que Deus nos promete é juízo o quê? De redenção, amém? É para nos remir, entende? Amém? Eu falei que é para nos remir. Amém. Glória a Deus. Está fraco demais? Glória a Deus, igreja, por misericórdia. É glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Porque esse juízo que está instaurado é para minha redenção, amém? É para fazer justiça, é para livrar de mim aquilo que me oprime. Aquela viúva estava sendo oprimida, e aquele juiz iníquo liberou ela da opressão que estava sobre a vida dela, e nós temos sido oprimidos por uma vida de pecado, entende? Uma vida de pecado, o pecado que corrói os nossos corações, corrói as nossas mentes. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. E vem o momento aqui da redenção. É redenção, amém, igreja? É redenção. E é isso que está acontecendo lá no céu. E diz o versículo 14, preste atenção no que eu vou ler isso para vocês, preste atenção. Que farei para herdar a vida eterna? Perguntou o escriba. Como interpreta as escrituras? Como leia as escrituras? Eu vou ler o versículo 14 aqui do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. E foi-lhe dado o quê? Domínio, glória e reino, amém? Para que os povos, nações, homens de todas as línguas os servissem. E seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino jamais será destruído. Glória a Deus! Entende o que aconteceu nesse tribunal? O tribunal foi posto, Deus se assenta, os livros são abertos, Cristo Jesus se dirige para esse tribunal e faz o quê? Recebe o reino, amém? As nações, recebe as nações, os povos, a língua, recebe a mim, recebe a você, recebe a sua casa, a sua família, amém? É isso que está acontecendo. Ah, irmão, isso é grandioso demais. E não fará justiça. E Jesus fala, depressa vos farei justiça. O problema é nosso nhu. O problema é que nós estamos vivendo nesse mundo aqui embaixo, como se não tivesse acontecendo nada lá em cima.
como se não tivesse um reino real e verdadeiro, como se Jesus não fosse tão real como esse banco em que cada um de vocês estão sentados aí. E é por isso que Jesus pergunta: e haverá fé? Haverá fé? Haverá aqui na terra um povo que, no meio das suas angústias, como nós vimos no Salmo 119, estaria vivificado pela esperança e pela promessa de um Deus que falou: depressa faço justiça. Versículo 18, versículo 15, capítulo 7 do livro de Daniel. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça que me perturbaram. Interessante isso, né? A gente tem as visões de Daniel nas nossas Bíblias, nas nossas estantes, e não estamos nem aí para elas, né? Não bate aquela angústia, aquela vontade de querer entender, compreender, não. Mas Daniel teve a visão e aquilo ficou o quê? Aquilo mexeu com as entranhas de Daniel, entende? Aquela visão mexeu na vida de Daniel. Ele ficou alarmado: o que é isso? Como é que é isso? E olha só, versículo 16: e cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi o quê? A verdade. Entende? A ânsia por conhecer o que é a verdade. Eu quero a verdade. Eu não quero a religião que conforte o meu coração, não. Eu quero a religião que expressa o quê? A verdade. Eu não quero a religião das minhas conveniências, não. Eu quero a religião da verdade. Eu quero saber a verdade da Bíblia. Eu quero saber a verdade de tudo isso daí. Eu não estou interessado num grupinho bacana que eu possa me socializar, embora isso seja muito gostoso e muito bom, mas não é isso que eu estou interessado. Eu estou interessado na verdade. Eu quero pessoas que me ensinem a verdade, que me façam crescer na verdade, que me ajudem a andar na verdade, que busquem comigo a verdade, que caminhem cada vez mais nessas trilhas desse caminho. E esse era o espírito que estava com esse homem Daniel, ungido pelo Espírito Santo em visão, querendo conhecer o quê? A verdade da palavra de Deus. E ele queria saber, ele pediu: eu quero saber a verdade o quê? De tudo isso. Eu não quero saber a verdade só disso, de um pedacinho, não. Eu quero conhecer a verdade toda, a verdade de tudo isso. Eu quero conhecer a verdade de tudo isso, dizia ele. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Está vendo? Aí a gente volta lá naquele padre fariseu aí. O que Jesus falou para ele? Como é que você lê a Bíblia? Como que interpretas? E aqui está dizendo que um anjo fez o quê? Deu a interpretação o quê? Para Daniel. Ora, se um anjo deu uma interpretação para Daniel, não daria para mim e para você também não? Ou isso é com exclusividade de Daniel? Daniel é o único ungido, o único homem santo, hein? Da história, é? Ou Daniel é diferente de mim e de você na natureza carnal dele? É? Não, somos iguaizinhos. Daniel precisa da graça de Deus como eu preciso, como cada um de nós precisamos. Mas Daniel foi atrás daquele que podia dar o quê? A interpretação, a explicação, porque aquelas coisas perturbavam o coração dele, ele queria conhecer aquilo. Um homem cheio do Espírito Santo, desejando conhecer a verdade. Deus vos guiará. E eu falei aqui, não falei isso? Peça entendimento e sabedoria dos altos céus, que Deus o quê? Dá. Nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos conduzirá o que é toda o quê? A toda a verdade. Aí ele vai explicar aqui, tá? Versículo 17: esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão na terra, né? Então esses quatro animais são quatro reis que se levantarão na terra, e que depois que passarem esses reinos, então virá o reino que? De Deus. No versículo 18 fala assim: mas os santos dos Altíssimos receberão o reino e possuirão para todo e sempre, de eternidade e eternidade. Aí ele começa a revelar, ó, esses animais terríveis que você viu aí, Daniel, são reinos que vão surgir na terra. E que depois desses reinos passarem, qual é o próximo reino? O reino de Deus. Louvado seja, amém por isso? Esses reinos já passaram? Já passaram, amém? Então nós estamos muito próximos do reino dos céus. Essa é a revelação, essa é a redenção. Mas agora, vamos adiante, vamos chegar aqui no momento principal da reflexão desta manhã, tá? Versículo 19: então
eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto que esse quarto animal que perturbava Daniel. Eu quero conhecer a verdade desse quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres. Ele queria saber quem era o quarto animal e quem era os 10 chifres. E também queria conhecer a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e aparência mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra quem? Contra os santos, e prevalecia o quê? Meu Deus, às vezes você não tem a sensação de que nós estamos em desvantagem? Hein? Às vezes você não tem a sensação de que você faz, e nada rende? Não tem? Que você faz e não rende, a gente faz, a igreja não enche, e aí os outros templos estão cheios, está todo mundo, e parece que as coisas não vão. Existe uma guerra. E esse chifre, esse poder, ele é contra os santos de Deus. E os santos de Deus são aqueles que têm a verdade de Deus. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e sua descendência, os que guardam o mandamento e têm o quê? O testemunho de Jesus. O que é esse quarto animal? O poder desse quarto animal? O que esse quarto animal e seus respectivos chifres têm feito na humanidade? Tem brigado, tem oprimido os santos de Deus, oprimido, angustiado os santos de Deus, e prevalecia com eles, diz o texto. E eu olhava, em versículo 21, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Aí diz o versículo 22, para a honra e glória do Senhor Jesus, até que veio o ancião de dias, amém? Ou seja, essa opressão que o chifre pequeno, do quarto animal, fazia contra o povo de Deus, ele tinha um tempo para terminar, amém? Tinha um tempo para terminar. E quando foi esse tempo? Qual é esse tempo na Bíblia para terminar? Qual é esse tempo? Até que se montou o tribunal. Está lendo aqui? Vou ler de novo. Versículo 21, capítulo 7 de Daniel. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, fazendo guerra e prevalecendo. Mas até que momento? Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos dos Altíssimos, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, amém? Glória! Está muito baixo, vocês não entenderam o que eu falei. Não entenderam, gente? Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo, chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque o tempo da opressão, ele está para terminar, e Daniel viu isso, Daniel enxergou isso, ele viu, quando essa opressão foi posta a fim, quando Deus abriu o seu tribunal, quando o Filho de Deus veio e fez o quê? Justiça. E o que é fazer o quê? Justiça. Fazer justiça, não aguentou a bateria não, hein? Fazer justiça, o que é fazer justiça? É livrar o quê? Livrar a nós das opressões, sabe? É livrarmos a nós das insolências, sabe? Dessa mentira da verdadeira adoração. É nos livrarmos da mentira religiosa que está espalhada por este mundo e restabelecer a justiça de Deus, restabelecer a verdade de Deus, reerguer os padrões de verdade, de vivermos uma vida pela fé, na certeza de que este reino e fará Deus justiça, depressa fará justiça, mas haverá fé. Ou seja,
quando essas coisas maravilhosas que eu estou lendo aqui para vocês, quando essas coisas maravilhosas que Daniel teve visão estiverem acontecendo, haverá aqui na terra um povo de Deus vivificado nessa fé, crendo nisso, vivendo com base nisso, espalhando essa mensagem de redenção para todo mundo que não conhece essa visão, que não tiver essa visão, que leem e interpretam de maneira errada as escrituras sagradas. Um povo que sustenta o seu povo, porque ele vive isso, ele vive, quase que não precisa falar, porque a vida já é uma palavra. Cadê este povo? Cadê este povo? Aonde está este povo? Aí no versículo 25, ele falando ainda do chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar o tempo e a lei, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, mais 2 tempos e metade de um tempo. Todos nós, adventistas, deveriam conhecer isso aqui, assim ó, como tabuada de 2, que é a mais fácilzinha das tabuadas de 2, né? Nunca esqueci a tabuada de 2. Né? Devia entender isso como uma tabuada de 2, fácil, sai fácil na boca, né? Depois se sentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, o consumir o quê? Até o fim. Aí vem o versículo 27, diz: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo o quê? Dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno. Amém? E todos o servirão e lhe obedecerão. Amém? Amém. Gente, eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte, que a justiça que Jesus fala e promete que será realizada lá em Daniel, em Lucas 18, está acontecendo, e que Deus marcou um tempo para isso acontecer. Ele marcou um tempo, uma data, para que eu, para que você, para que nós soubéssemos disso. E para quê? Para que nós nos regozijássemos, sabe? É a promessa aqui de Salmo 119, 49, lembra-te da promessa. Qual promessa? De fazer o quê? Justiça. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, promessa de fazer o quê? Justiça, o qual me tem feito esperar. Nós temos esperado o quê? Por isso é o grande momento que a humanidade está esperando, o momento da libertação, o momento da redenção, o momento da remissão, da expiação, da libertação do jugo do diabo, de Satanás, do pecado de nossas vidas, para nós glorificarmos o nosso Deus e adorarmos em espírito e verdade, em santidade verdadeira, plena e total. Essa é a grande promessa de Deus, é a promessa da nova aliança. Eis que farei contigo uma nova aliança, colocarei minhas leis nas suas mentes e nos seus corações, todos se lembrarão de mim, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e perdoarei seus pecados, e dele nunca mais vos lembrareis. Amém? É isso aqui que é a grande promessa. Aí fala que o que me consola na minha angústia é isso: a tua palavra me vivifica. Porque enquanto isso está acontecendo, enquanto essa libertação ainda não chegou na sua plenitude, a palavra de Deus faz o quê? Nos vivifica. Porque a palavra de Deus aponta que lá no céu está acontecendo o quê? Um grande julgamento. Mas aí, eu volto a Lucas capítulo 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo 7. Lucas capítulo 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aquele que clamam dia e noite, embora pareça que demorado em defendê-los? Não fará justiça? Fará. Deus deu a visão a Daniel de Deus fazendo o quê? Justiça, livrando o seu povo de todo o poder opressor que há neste mundo, e restabelecendo o seu reino eterno. Amém? Deus revelou ao profeta Daniel a data em que isso estaria acontecendo. Revelou profeticamente, no tempo de Deus, no tempo dos homens. Ele estabeleceu um tempo exato, profético, capaz de ser contado, para que nós tivéssemos consciência disso, entendêssemos o que estava acontecendo no céu. E ele fala: depressa fará o quê?
depressa fará justiça. Gozado que Jesus fala aqui, né? Demorado quem em defendê-lo, né? Defendê-lo do quê? Você para se perguntar? Não fará, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Defendê-lo de quem? Defendê-lo de quê? Do chifre insolente, das insolências, da perseguição, que veio para mudar a lei de Deus, mudar as coisas de Deus, implantar uma adoração falsa, baseada em tradições e preceitos de humano, que não leva a lugar nenhum. Fará justiça para nos defender, restaurar a verdade, vivificar-nos através da sua palavra. Mas contudo, quando vier o Filho do Homem, e o Filho do Homem já veio, não à terra, mas ao tribunal, para receber o seu reino, haverá fé na terra? Haverá? Haverá fé na terra? Em quanto tempo nós vamos continuar com os unhunhunhum da vida? Hein? Em quanto tempo nós vamos continuar com essa religião miserável que nós temos exercido até hoje? Quanto tempo nós vamos buscar exercer a fé plena de que tem uma redenção que é real e verdadeira, que está acontecendo no céu agora? Você quer essa fé? Você quer? Então venha cá que eu preciso orar junto com vocês, porque eu também preciso dessa fé. Se você sente no seu coração que você precisa dessa fé, se você sente no seu coração que as coisas que estão acontecendo lá no céu, que a justiça de Deus está sendo exercida nesse momento e você precisa se apossar dela, que você conhece suas fraquezas em entender isso, que você conhece suas fraquezas em compreender isso, mas que você sente algo desesperado na sua vida e fala assim: eu quero isso, Senhor. Chega mais para frente, Carlos, vem cá. Vem cá, irmão, não dá espaço para quem vem. Vem cá, Carlão. Vem cá, irmão. Vem cá, Valeninha. Vem cá. O reino, a glória, a honra será dada ao povo do Altíssimo. Esse povo sou eu. Esse povo é você, Valeninha. Esse povo são vocês, minha querida igreja de Santa Fé. Vem cá, minha esposa. Fica do meu lado. É isso. E eu tenho falado para Deus que porcaria de homem que eu sou. Valeria. Sim. Eu tenho pedido nas minhas orações que um milagre aconteça na minha vida. Às vezes eu me sinto como se não estivesse reino dos céus. É como se tivesse a palavra. Eu entendo, eu vejo a palavra, eu leio a palavra, compreendo a palavra, mas que tudo se resumisse a um livro, entendeu? É como se fosse aquilo que está ali. Mas é mais que isso. É mais do que isso. É uma redenção. Sabe, a redenção é Deus exercendo a justiça. Resgatando, Deus nos trazendo para o início como era lá quando Ele nos fez a imagem e semelhança, talhado de barro. Como eu tenho sentido falta disso no meu coração, de ser um homem talhado pelo mão de Deus, feito a imagem e semelhança de Deus. Mas o que eu vejo na minha vida é só o meu egoísmo, é só a minha falta de fé. Eu falo: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Mas a palavra de Deus me vivifica, amém? Na minha angústia, a palavra de Deus me vivifica. Porque a despeito do que eu sou, eu sei quem Ele é. E Ele é meu Salvador. E a palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus, e tu e tua família será salva. Amém? Está fraco. Creia no Senhor Jesus, e tu e tua família será salvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
A Inês tem brincado comigo, tem dito que eu tenho virado meio pentecostal. Eu falo, eu quero ser pentecostal mesmo. Eu quero que as pessoas me olhem na multidão e falem, lá vai um penteca. Mas não é porque é estardalhado, faz barulho, não. É porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que seja semelhança à imagem de Deus. É isso que eu quero na minha vida, é isso que eu busco na minha vida. E é isso que nós temos que buscar, igreja. Chegou a hora, o juízo instalou, o tribunal está posto, a sua redenção. Chegou o momento da sua redenção, da minha reação. Então reage, povo de Deus. É orar, é clamar, é pedir, é não se conformar, é insistir com Deus várias vezes, cair, insistir, e clamando, sabe? Enquanto houver salvação, enquanto a porta da graça estiver aberta, é estar agarrado com Cristo Jesus, a despeito das suas dificuldades, a despeito das suas falhas. Mas nós não podemos ser um povo desanimado, nós não podemos ser um povo triste, nós temos que ser um povo vivificado pela palavra de Deus. Porque não sou eu que estou dizendo, é que eu li para vocês ali. É Salmo 119, 48 e 49. A tua palavra me vivifica na minha angústia. Esse é o Deus que eu creio. Eu sei que Ele vai me transformar. Vai transformar você, João Pedro, num homem de Deus. Vai transformar minha esposa numa mulher de Deus. Vai transformar a mim no ancião da minha casa e no sacerdote de Deus. E vai fazer isso a cada um de vocês, porque Ele não ama a mim e minha família mais do que ama cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que este poder seja real em nossas vidas nessa manhã. Chega de nhunhunhun. Chega de imaginar a volta de Jesus como tivesse manhã de nhunhunhun. Seja de pensar no juízo celeste como se estivesse pensando no nhunhun. Chega. Nós queremos aqui, ó. Você quer aqui? É isso que você quer? Então diga, Senhor, eu quero. É isso que você quer? Diga, eu quero. Eu quero. Senhor Jesus que estás nos céus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, porque não há ninguém igual a Ti, Senhor Deus de Israel. Não há nada igual a Ti, semelhante a Ti, em amor, em bondade, em misericórdia. Louvado eternamente seja Teu santo nome por tudo, Senhor, pela criação. Louvado seja Teu santo nome pela redenção, nos méritos de Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário por nós, pelo Teu sacerdócio agora nas mansões celestes, no tabernáculo celeste, Pai, por cada um de nossas vidas. Louvado seja Ti, porque Tu és real. O que nós queremos clamar a Ti agora é a fé. Dai-nos fé. Dai-nos a fé nessa justiça que está sendo feita agora em nosso favor. Dai-nos a fé que nós necessitamos neste momento, ó Pai, para sermos vivificados pela Tua palavra, para que possamos sair daqui felizes, radiantes, a despeito das angústias que temos cada um, radiantes, porque a redenção, o momento da justiça chegou, e nós Te louvamos e Te glorificamos por isso. Dai a fé que nós necessitamos, por misericórdia. Faça esse milagre que só o Senhor pode fazer. E isso, Pai, eu Te peço no nome santo, eternamente santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Que Deus os abençoe.